Olá, bem-vindo, ou bem-vinda, a mais uma noite tranquila. Aqui no nosso cantinho, onde as histórias fluem devagar, como um rio calmo, sob a luz suave da lua. Hoje, vamos viajar juntos, para um tempo muito, muito distante. Um tempo onde castelos tocavam as nuvens, onde cavaleiros cavalgavam por florestas densas, e onde as pessoas viviam de maneira bem diferente da nossa. Estamos falando da Idade Média, esse período longo que durou quase 1000 anos. Desde a queda do Império Romano, lá pelo século V, até o Renascimento, no século XV, 1000 anos. É muito tempo, não é mesmo? Pense bem, 1000 anos atrás de hoje, ainda estávamos na Idade Média, construindo catedrais, vivendo em pequenas vilas, acreditando em dragões e feiticeiros. Mas hoje, não vamos falar de cavaleiros em brilhantes armaduras, nem de donzelas em torres altíssimas. Hoje, vamos conhecer algo diferente, algo curioso. E às vezes, até engraçado. Vamos falar sobre as leis. Sim, as leis que governavam a vida das pessoas, naquele tempo distante. Leis que hoje nos parecem estranhas, absurdas até, mas que faziam todo o sentido para quem vivia naquela época. Então, acomode-se melhor, ajuste seu travesseiro, puxe o cobertor e deixe que minha voz leve você para esse mundo antigo, onde as regras eram diferentes. E a lógica, bem, a lógica também. Antes de começarmos, é importante entender como era a vida na Idade Média, porque só assim poderemos compreender por que certas leis existiam. Imagine um mundo sem eletricidade, sem internet, sem carros ou aviões. Um mundo onde, se você quisesse falar com alguém em outra cidade, precisava enviar uma carta que levaria dias ou até semanas para chegar. A maioria das pessoas vivia no campo, em pequenas propriedades, cultivando a terra, criando animais, vivendo em casas simples, feitas de madeira e palha. As cidades eram pequenas, muradas, com ruas estreitas e tortuosas, onde o cheiro não era dos melhores, porque não havia esgotos. Como conhecemos hoje, a Igreja Católica era extremamente poderosa, mais poderosa até que muitos reis. Ela ditava não apenas o que as pessoas deviam acreditar, mas também como deviam viver, como deviam se vestir, o que deviam comer. Os nobres, senhores feudais, duques e condes, controlavam vastas extensões de terra, e as pessoas que nelas viviam, os servos, trabalhavam duro, em troca de proteção e um pequeno pedaço de terra, para chamar de seu. Era um tempo de superstições, onde as pessoas acreditavam que doenças eram causadas por bruxas, que tempestades eram castigos divinos, que gatos pretos traziam má sorte. E no meio de tudo isso, havia as leis. Algumas sensatas, outras nem tanto. Vamos começar com uma lei que talvez seja uma das mais conhecidas e mais curiosas de toda a Idade Média. Na Inglaterra medieval, havia uma lei que proibia as pessoas comuns de comerem salmão com muita frequência. Parece estranho, não é? Hoje, salmão é considerado uma iguaria, algo especial, caro até, mas na Idade Média inglesa era o oposto. O salmão era tão abundante nos rios da Inglaterra que era considerado comida de pobre. Os nobres não queriam nem ver salmão em suas mesas. Era coisa de gente simples, de trabalhadores. E aqui vem a parte interessante. Os servos, que trabalhavam para os senhores feudais, começaram a reclamar. Isso mesmo, reclamar, porque estavam comendo salmão demais. Então foram criadas leis que garantiam que os trabalhadores não seriam obrigados a comer salmão mais do que 2 ou 3 vezes por semana. Imagine só, reclamar por comer salmão demais. Hoje isso parece um sonho, não é mesmo? Mas para eles, era um problema real. A monotonia da dieta, o cansaço de comer, sempre a mesma coisa. Essa lei nos mostra algo importante sobre aquele tempo. O valor das coisas era completamente diferente. O que era raro era valorizado. O que era comum era desprezado. E também nos mostra que mesmo há tanto tempo, as pessoas já se preocupavam com os direitos dos trabalhadores, mesmo que de forma um pouco peculiar.
Agora, viajemos até a França, onde encontramos outra lei fascinante e bastante singular. Em Paris, durante o século XIII, havia uma lei que proibia os porcos de andarem livremente pelas ruas da cidade. Você deve estar pensando, bem, isso faz sentido. Porcos soltos nas ruas causariam confusão. Mas espere, há mais nessa história. Essa lei foi criada após um incidente muito específico e bastante trágico, envolvendo nada menos que o filho do rei, o príncipe Felipe, filho do rei Luís VI, estava cavalgando pelas ruas de Paris em 1138, quando um porco surgiu correndo na frente de seu cavalo. O cavalo assustou-se, empinou, e o jovem príncipe foi arremessado ao chão, batendo a cabeça nas pedras da rua. Felipe morreu por causa daquele porco, e o rei, em seu luto, decretou que nunca mais nenhum porco poderia andar livremente pelas ruas de Paris. Mas aqui está o detalhe curioso. Havia uma exceção. Os porcos, que pertenciam aos monges de Santo Antônio, esses podiam continuar circulando à vontade. Por quê? Porque os monges cuidavam de doentes, especialmente aqueles com uma terrível doença, chamada de fogo de Santo Antônio, e a venda de porcos ajudava a financiar esse trabalho caridoso. Então, se você estivesse em Paris, naquela época, veria algo curioso. Porcos com pequenos sinos no pescoço, andando pelas ruas. Esses eram os porcos dos monges, os únicos com permissão especial. Essa história nos lembra que muitas leis nasciam de tragédias, de momentos específicos que mudavam o curso da história, e que mesmo na Idade Média havia exceções para aqueles que faziam o bem. Continuemos nossa jornada, atravessando agora para a Alemanha medieval, onde encontramos uma lei sobre cerveja. Sim, cerveja. Os alemães sempre levaram sua cerveja muito a sério. E na Idade Média, isso não era diferente. Em 1416, na Baviera, foi criada a Reinheitsgebot, ou Lei da Pureza da Cerveja, uma das leis mais antigas, ainda em vigor hoje. Em certa medida, essa lei determinava que a cerveja só podia ser feita com 3 ingredientes: água, cevada e lúpulo. Nada mais, nada menos. Mais tarde, quando descobriram a importância das leveduras, elas também foram incluídas na receita permitida. Mas por quê? Porque criar uma lei tão específica sobre cerveja? Havia várias razões. A primeira era proteger os consumidores. Naquela época, alguns cervejeiros adicionavam ingredientes duvidosos à cerveja, coisas como ervas alucinógenas, cascas venenosas, até mesmo cinzas. Isso tornava a cerveja perigosa e às vezes mortal. A lei da pureza garantia que as pessoas beberiam algo seguro. A segunda razão era econômica. O trigo e o centeio eram essenciais para fazer pão, e o pão era a base da alimentação. Ao proibir o uso desses grãos na cerveja, garantia-se que haveria farinha suficiente para alimentar a população. E a terceira razão era garantir a qualidade. A Baviera queria que sua cerveja fosse a melhor, a mais pura, e essa lei assegurava isso. Hoje, quando você bebe uma cerveja alemã, está bebendo algo que segue tradições de mais de 600 anos. É uma conexão com o passado que ainda vive em cada gole. Vamos agora para a Inglaterra novamente, onde encontramos uma das leis mais estranhas relacionadas ao vestuário. Durante o reinado de Eduardo III, no século XIV, foram criadas as chamadas leis suntuárias, leis que determinavam o que cada pessoa podia ou não vestir, baseado em sua posição social. Essas leis eram muito específicas, muito detalhadas, quase obsessivas em seus pormenores. Por exemplo, apenas nobres podiam usar roupas feitas de seda ou forradas com peles de arminho, um tipo especial de animal parecido com a doninha. Os comerciantes ricos, não importa quanto dinheiro tivessem,
Não podiam usar certas cores, como o púrpura, que era reservado apenas para a realeza, até o comprimento das pontas dos sapatos. Era regulamentado. Quanto mais longa a ponta, mais alta deveria ser sua posição social. Um camponês que usasse sapatos com pontas muito longas poderia ser punido. Mulheres também tinham suas restrições. Apenas damas nobres podiam usar certos tipos de véus ou adornos de cabelo, feitos com ouro e prata. Mas por que essas leis existiam? Parece tão arbitrário, tão injusto. Havia razões práticas e simbólicas. A principal delas era manter a ordem social. Na Idade Média, acreditava-se que cada pessoa tinha seu lugar, determinado por Deus. Na sociedade, um camponês deveria parecer um camponês. Um nobre deveria parecer um nobre. Se alguém vestisse roupas acima de sua condição, estava, de certa forma, desafiando a ordem divina das coisas. Além disso, havia uma questão econômica. Os nobres estavam preocupados com a crescente classe mercantil, pessoas comuns que enriqueciam através do comércio e começavam a viver melhor que muitos nobres. Além disso, havia uma questão econômica. Os nobres estavam preocupados com a crescente classe mercantil, pessoas comuns que enriqueciam através do comércio e começavam a viver melhor que muitos nobres. Isso ameaçava o poder da aristocracia. Então essas leis eram uma forma de manter essas pessoas em seus lugares, lembrando-as que não importava quanto dinheiro tivessem, nunca seriam verdadeiramente nobres. Claro, essas leis eram frequentemente ignoradas. Pessoas ricas encontravam maneiras de contorná-las, mas elas mostram como a aparência e o status eram importantes naquela sociedade. Falando em aparências, há outra lei curiosa relacionada aos cabelos, especificamente as barbas, na Rússia medieval. Durante o reinado de Pedro o Grande, no final do século XVII, início do XVIII, tecnicamente já saindo da Idade Média tradicional, mas ainda carregando muitas de suas tradições, havia um imposto sobre barbas. Pedro o Grande queria modernizar a Rússia. Queria que seu país parecesse mais com as nações ocidentais que ele tanto admirava. Na Europa Ocidental, a moda era estar barbeado ou ter barbas muito bem cuidadas. Já na Rússia, especialmente entre os homens mais velhos e religiosos, as barbas longas eram um sinal de sabedoria e devoção. Pedro decretou então que todos os homens deveriam se barbear ou pagar um imposto. Quanto mais longa a barba, maior o imposto. Aqueles que pagavam recebiam uma moeda especial, chamada de marca de barba, que deviam carregar sempre como prova de que haviam pago seu imposto barbudo. Muitos homens, especialmente os mais religiosos, ficaram indignados. Para eles, a barba era parte de sua identidade, de sua fé. Raspar a barba era quase um sacrilégio, mas Pedro era teimoso e determinado. Ele queria uma Rússia moderna, e se isso significava barbas curtas, então assim seria. Essa lei nos mostra como os governantes usavam a legislação não apenas para manter ordem, mas para moldar a própria cultura e de identidade de seu povo. E também nos lembra que a moda e a aparência pessoal sempre foram campos de batalha onde se disputavam poder, identidade e tradição. Agora, vamos falar de algo mais sombrio: as leis relacionadas aos animais, especificamente os julgamentos de animais. Sim, você ouviu bem. Na Idade Média, animais podiam ser levados a julgamento como se fossem seres humanos. Isso acontecia em toda a Europa, mas era especialmente comum na França e na Alemanha. Se um porco matasse uma criança, o porco seria julgado
em um tribunal formal, com juiz, advogados, testemunhas, tudo, o animal seria vestido com roupas humanas, colocado no banco dos réus, e ouviria as acusações contra ele. Havia até advogados especializados em defender animais. Eles argumentavam, apresentavam evidências, faziam seus apelos, levando o caso muito a sério. Se o animal fosse considerado culpado, e geralmente seria executado da mesma forma que um humano, enforcamento, ou às vezes queimado na fogueira. Há registros de ratos sendo julgados por destruir colheitas, gafanhotos sendo excomungados por devastar plantações, até mesmo de um galo sendo executado por ter botado um ovo, algo que acreditava-se ser antinatural e maligno. Por que fazer isso? Por que julgar um animal como se ele pudesse entender suas ações? A resposta está na mentalidade medieval. As pessoas acreditavam que o mal e o pecado podiam infectar qualquer criatura, até mesmo os animais. Se um animal cometia um ato violento, não era visto apenas como instinto, mas como uma manifestação do mal que precisava ser punida e erradicada. Além disso, esses julgamentos serviam a um propósito social, restauravam a ordem, davam às comunidades um senso de justiça, de que algo estava sendo feito para corrigir um erro, e havia também um elemento de controle. Se um animal podia ser julgado e punido, isso reforçava a ideia de que tudo, absolutamente tudo, estava sob a jurisdição da lei e da igreja. Pode parecer absurdo para nós hoje, mas para aquelas pessoas fazia todo sentido. Era parte de como entendiam o mundo e seu lugar nele. Continuando com temas curiosos, vamos falar agora sobre as leis relacionadas ao pão. O pão, na Idade Média, era mais que comida. Era a própria base da sobrevivência para a maioria das pessoas. O pão compunha a maior parte de cada refeição. Por isso, as leis sobre pão eram levadas muito a sério. Na Inglaterra, havia o que chamavam de Acisa do Pão, uma lei que regulava o preço e o peso dos pães vendidos pelos padeiros. O peso do pão devia corresponder ao preço do trigo. Se o trigo ficasse mais caro, o pão deveria ficar menor. Mas nunca mais caro. Padeiros que tentassem enganar os clientes vendendo pães mais leves que o permitido enfrentavam punições severas. A primeira ofensa poderia resultar em uma multa. A segunda, o padeiro seria arrastado pelas ruas em uma espécie de trenó, com o pão defeituoso pendurado em seu pescoço, para que todos vissem sua desonestidade. A terceira ofensa poderia banir o padeiro de sua profissão para sempre. Havia até inspetores oficiais que visitavam as padarias, pesavam os pães, verificavam a qualidade. Esses inspetores eram temidos e respeitados por causa dessas leis rigorosas. Os padeiros desenvolveram uma prática curiosa, chamada de dúzia do padeiro. Quando alguém pedia uma dúzia de pães, 12 pães, os padeiros davam 13. Esse pão extra era uma garantia. Caso um dos pães estivesse um pouco mais leve, ainda assim, o peso total estaria correto. E é por isso que até hoje, em alguns lugares, uma dúzia do padeiro significa 13 e não 12. É uma tradição que vem daqueles tempos antigos, de leis rigorosas e punições severas. Essas leis nos mostram como a comida e seu acesso eram questões de sobrevivência e justiça. Na Idade Média, enganar alguém com pão não era apenas um crime contra a pessoa, mas contra toda a comunidade. Vamos agora para algo mais leve, mas igualmente curioso. As leis sobre jogos e entretenimento na Idade Média, especialmente na Inglaterra. Havia leis que proibiam certos tipos de jogos e esportes. Por exemplo, no século XIV, o rei Eduardo III proibiu o futebol. Sim, futebol.
ou algo parecido com ele, o futebol medieval. Era bem diferente do que conhecemos hoje. Era violento, caótico, jogado nas ruas, com centenas de participantes, pouquíssimas regras e muitas lesões. Mas a razão para a proibição não era apenas a violência. O rei Eduardo estava preocupado que os homens estavam gastando tempo demais jogando futebol e outros jogos e tempo de menos praticando tiro com arco. O tiro com arco era essencial para o exército inglês. Os famosos arqueiros ingleses eram temidos em toda a Europa, mas eles precisavam de prática constante para manter suas habilidades. Então o rei proibiu futebol, boliche e outros jogos populares e ordenou que todos os homens praticassem tiro com arco todos os domingos. Quem fosse pego jogando futebol, em vez de praticar com o arco, podia ser multado ou até preso. Claro, isso não impediu as pessoas de continuarem a jogar. As leis eram frequentemente ignoradas e o futebol continuou popular. Apesar das proibições, havia também leis contra jogos de azar, como dados e cartas, especialmente para pessoas comuns, nobres, podiam jogar quanto quisessem, mas camponeses e trabalhadores eram proibidos. A razão era, novamente, prática. Acreditava-se que jogos de azar faziam as pessoas perderem tempo e dinheiro, que deveriam estar trabalhando ou cuidando de suas famílias, e havia um elemento moral. A igreja via os jogos de azar como pecaminosos, uma forma de tentar burlar a vontade de Deus, que determinava quem tinha e quem não tinha. Essas leis sobre entretenimento nos mostram como os governantes tentavam controlar não apenas o trabalho das pessoas, mas também seu lazer, moldando cada aspecto da vida cotidiana de acordo com suas necessidades e valores. Falando em controle, vamos abordar agora as leis relacionadas ao toque de recolher, ou curfew, como é conhecido hoje. A palavra curfew vem do francês couvre-feu, que significa cobrir o fogo. E isso nos dá uma pista sobre a origem dessa prática. Na Idade Média, as casas eram feitas de madeira e palha, muito inflamáveis. O fogo era uma das maiores ameaças às cidades medievais. Por isso, em muitas cidades, havia uma lei que exigia que todos apagassem, ou pelo menos cobrissem, suas lareiras e velas a uma certa hora da noite, geralmente ao toque do sino da igreja. Esse era o toque de recolher, o momento em que todos deveriam estar em suas casas, com seus fogos cobertos, prontos para dormir. Mas o toque de recolher tinha outro propósito também: controlar o movimento das pessoas durante a noite. As ruas medievais eram escuras, perigosas, não havia iluminação pública, e criminosos usavam a escuridão para seus atos, ao exigir que todos estivessem em casa após o toque. As autoridades podiam mais facilmente identificar e prender quem estivesse nas ruas sem boa razão. Havia exceções, claro. Médicos, parteiras e vigias noturnos podiam circular, mas precisavam de permissão especial e, às vezes, carregar lanternas para serem identificados. Quem fosse pego violando o toque de recolher sem justificativa poderia ser multado ou passar a noite em uma cela. Até a manhã seguinte, essa prática de toque de recolher continuou por séculos e ainda existe hoje em algumas formas, em lugares onde há conflitos ou emergências, mas na Idade Média era parte do ritmo diário da vida. Quando o sino tocava, a cidade adormecia, o fogo era coberto e a escuridão tomava conta até o amanhecer. Agora, vamos explorar
algo verdadeiramente peculiar. As leis sobre julgamento por ordalho. O ordalho era uma forma de julgamento, usada quando não havia evidências claras para condenar ou absolver alguém. Acreditava-se que Deus revelaria a verdade. Através de testes físicos, havia vários tipos de ordalhos, cada um mais estranho que o outro. Um dos mais comuns era o ordalho da água fria. O acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago. Se afundasse, era inocente. Se flutuasse, era culpado. A lógica era que a água, sendo pura e abençoada, rejeitaria alguém culpado, fazendo-o flutuar, enquanto aceitaria um inocente, permitindo que afundasse. Claro, isso significava que muitos inocentes se afogavam, mas acreditava-se que sua alma iria direto para o céu, como recompensa por seu sofrimento injusto. Outro ordalho comum era o do ferro quente. O acusado devia segurar uma barra de ferro aquecida ao rubro por alguns segundos, ou caminhar sobre brasas. Depois, a mão era enfaixada e após 3 dias era examinada. Se a queimadura estivesse sarando bem, a pessoa era inocente. Se estivesse infectada, era culpada. Havia também o ordalho do pão e queijo, usado principalmente pelo clero. A pessoa devia engolir um pedaço de pão ou queijo enquanto rezava. Se engasgasse, era culpada. Se engolisse sem problemas, era inocente. E o ordalho da cruz. 2 oponentes ficavam de pé, com os braços estendidos, em forma de cruz. O primeiro a baixar os braços perdia o caso. Por que as pessoas aceitavam esses métodos? Porque acreditavam profundamente que Deus interviria e protegeria os inocentes. Era uma questão de fé absoluta. Deus era o juiz supremo e ele não permitiria que um inocente sofresse injustamente. Claro, muitos inocentes sofreram e muitos culpados escaparam, dependendo de fatores como resistência física, sorte ou até mesmo trapaceiras dos que aplicavam os testes. Eventualmente, a Igreja começou a questionar esses métodos. No século XIII, o Papa Inocêncio III proibiu o clero de participar em ordalhos sem a sanção da Igreja. Os ordalhos perderam sua legitimidade e foram gradualmente abandonados, substituídos por métodos um pouco mais racionais de julgamento. Mas por centenas de anos, essas práticas bizarras foram a forma como a justiça era administrada. Um lembrete de como a fé e a superstição moldavam cada aspecto da vida medieval. Continuemos com outra lei fascinante. As regras sobre a caça na Idade Média, especialmente na Inglaterra. As leis de caça eram extremamente rigorosas e favoreciam completamente a nobreza. Os nobres e a realeza adoravam caçar. Era seu esporte favorito, uma demonstração de poder e habilidade, e também uma forma de treinar para a guerra, para garantir que houvesse sempre animais para caçar. Foram criadas as florestas reais, vastas áreas onde apenas o rei e aqueles com sua permissão podiam caçar. Mas floresta aqui não significava apenas uma área com árvores, significava uma área sob lei florestal, que podia incluir campos abertos, vilas inteiras, até mesmo terras que eram de outras pessoas. Se sua propriedade fosse declarada floresta real, você não podia caçar nela, cortar árvores ou até mesmo deixar seus animais pastarem livremente. As penas para caçar ilegalmente eram brutais. Em alguns períodos, caçar um veado do rei podia resultar em cegueira, mutilação ou até morte. Guilherme, o Conquistador, que invadiu a Inglaterra em 1066, era particularmente rigoroso. Um cronista da época escreveu que Guilherme amava os veados como se fosse
Seu pai, ele expandiu, enormemente, as florestas reais, removendo pessoas de suas terras para criar mais áreas de caça, causando grande sofrimento. As populações locais, havia até oficiais especiais, chamados guardas florestais, que patrulhavam essas áreas procurando caçadores ilegais. Eles tinham poder para prender, julgar e punir no local, mas as pessoas, especialmente as mais pobres, que viviam perto das florestas, frequentemente arriscavam-se a caçar ilegalmente, porque precisavam da carne para sobreviver. Isso levou ao surgimento de lendas, como a de Robin Hood, o famoso fora da lei, que caçava nas florestas do rei e distribuía o que conseguia aos pobres. Robin Hood, provavelmente, nunca existiu, não da forma como o conhecemos. Mas a lenda captura algo verdadeiro, a tensão entre os poderosos, que controlavam os recursos, e os comuns, que lutavam para sobreviver. As leis de caça, eventualmente, foram relaxadas, especialmente após a Carta Magna, em 1215, que limitou alguns dos poderes do rei, mas ainda assim, por séculos, caçar permaneceu um privilégio dos ricos. Vamos agora para algo diferente. As leis sobre mercados e comércio na Idade Média. Os mercados eram o coração da vida econômica. Era onde as pessoas compravam e vendiam de tudo, de comida a roupas, de ferramentas a animais, mas os mercados eram também lugares de fraude e engano. Por isso, havia muitas leis para regulá-los e proteger os compradores. Por exemplo, havia leis muito específicas sobre como vender vinho. Em muitas cidades, os vendedores não podiam ter velas acesas em suas tavernas durante o dia. Por quê? Porque a luz das velas podia disfarçar a qualidade ruim do vinho, fazendo parecer melhor do que era. A luz natural do dia revelaria a verdadeira cor e clareza do produto. Havia também leis contra o forestalling, que era comprar bens antes que chegassem ao mercado, para depois revender por um preço maior, e o engrossing, que era comprar grandes quantidades de um produto para criar escassez e aumentar os preços, e o regrading, que era comprar no mercado e então revender no mesmo mercado por um preço inflacionado. Todas essas práticas eram severamente punidas, porque prejudicavam os consumidores comuns e causavam inflação e escassez. Os mercados tinham horários rígidos, geralmente começavam ao amanhecer e terminavam ao anoitecer. Comprar ou vender fora desses horários era ilegal. Isso garantia que todos tivessem as mesmas oportunidades de comprar os melhores produtos e evitava negócios secretos que poderiam favorecer alguns. Agora, vamos explorar algo verdadeiramente peculiar: as leis sobre julgamento por ordalho. O ordalho era uma forma de julgamento usada quando não havia evidências claras para condenar ou absolver alguém. Acreditava-se que Deus revelaria a verdade através de testes físicos. Havia vários tipos de ordalhos, cada um mais estranho que o outro. Um dos mais comuns era o ordalho da água fria. O acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago. Se afundasse, era inocente. Se flutuasse, era culpado. A lógica era que a água, sendo pura e abençoada, rejeitaria alguém culpado, fazendo-o flutuar, enquanto aceitaria um inocente, permitindo que afundasse. Claro, isso significava que muitos inocentes se afogavam, mas acreditava-se que sua alma iria direto para o céu como recompensa por seu sofrimento injusto. Outro ordalho comum era o do ferro quente. O acusado devia segurar uma barra de ferro aquecida ao rubro por alguns segundos, ou caminhar sobre brasas
Depois, a mão era enfaixada e, após 3 dias, era examinada. Se a queimadura estivesse sarando bem, a pessoa era inocente. Se estivesse infectada, era culpada. Havia também o ordalho do pão e queijo, usado principalmente pelo clero. A pessoa devia engolir um pedaço de pão ou queijo enquanto rezava. Se engasgasse, era culpada. Se engolisse sem problemas, era inocente. E o ordalho da cruz. 2 oponentes ficavam de pé, com os braços estendidos, em forma de cruz. O primeiro a baixar os braços perdia o caso. Por que as pessoas aceitavam esses métodos? Porque acreditavam profundamente que Deus interviria e protegeria os inocentes. Era uma questão de fé absoluta. Deus era o juiz supremo e ele não permitiria que um inocente sofresse injustamente. Claro, muitos inocentes sofreram e muitos culpados escaparam, dependendo de fatores como resistência física, sorte ou até mesmo trapaceiras dos que aplicavam os testes. Eventualmente, a Igreja começou a questionar esses métodos. No século XIII, o Papa Inocêncio III proibiu o clero de participar em ordalhos sem a sanção da Igreja. Os ordalhos perderam sua legitimidade e foram, gradualmente, abandonados, substituídos por métodos um pouco mais racionais de julgamento, mas por centenas de anos. Essas práticas bizarras foram a forma como a justiça era administrada. Um lembrete de como a fé e a superstição moldavam cada aspecto da vida medieval. Continuemos com outra lei fascinante. As regras sobre a caça na Idade Média, especialmente na Inglaterra. As leis de caça eram extremamente rigorosas e favoreciam completamente a nobreza. Os nobres e a realeza adoravam caçar. Era seu esporte favorito. Uma demonstração de poder e habilidade. E também uma forma de treinar para a guerra, para garantir que houvesse sempre animais para caçar. Foram criadas as florestas reais, vastas áreas, onde apenas o rei e aqueles, com sua permissão, podiam caçar. Mas floresta, aqui, não significava apenas uma área com árvores, significava uma área sob lei florestal, que podia incluir campos abertos, vilas inteiras, até mesmo terras que eram de outras pessoas. Se sua propriedade fosse declarada floresta real, você não podia caçar nela, cortar árvores, ou até mesmo deixar seus animais pastarem livremente. As penas para caçar ilegalmente eram brutais. Em alguns períodos, caçar um veado do rei podia resultar em cegueira, mutilação ou até morte. Guilherme, o Conquistador, que invadiu a Inglaterra em 1066, era particularmente rigoroso. Um cronista da época escreveu que Guilherme amava os veados como se fosse seu pai. Ele expandiu enormemente as florestas reais, removendo pessoas de suas terras para criar mais áreas de caça, causando grande sofrimento às populações locais. Havia até oficiais especiais, chamados guardas florestais, que patrulhavam essas áreas, procurando caçadores ilegais. Eles tinham poder para prender, julgar e punir no local, mas as pessoas, especialmente as mais pobres, que viviam perto das florestas, frequentemente arriscavam-se a caçar ilegalmente, porque precisavam da carne para sobreviver. Isso levou ao surgimento de lendas, como a de Robin Hood, o famoso fora da lei, que caçava nas florestas do rei e distribuía o que conseguia aos pobres. Robin Hood provavelmente nunca existiu, não da forma como o conhecemos, mas a lenda captura algo verdadeiro. A tensão entre os poderosos, que controlavam os recursos, e os comuns, que lutavam para sobreviver. As leis de caça, eventualmente, foram relaxadas, especialmente após a Carta Magna, em 1215.
que limitou alguns dos poderes do rei. Mas ainda assim, por séculos, caçar permaneceu um privilégio dos ricos. Vamos agora para algo diferente. As leis sobre mercados e comércio na Idade Média. Os mercados eram o coração da vida econômica. Era onde as pessoas compravam e vendiam de tudo, de comida a roupas, de ferramentas a animais. Mas os mercados eram também lugares de fraude e engano. Por isso, havia muitas leis para regulá-los e proteger os compradores. Por exemplo, havia leis muito específicas sobre como vender vinho. Em muitas cidades, os vendedores não podiam ter velas acesas em suas tavernas durante o dia. Por quê? Porque a luz das velas podia disfarçar a qualidade ruim do vinho, fazendo parecer melhor do que era. A luz natural do dia revelaria a verdadeira cor e clareza do produto. Havia também leis contra o forestalling, que era comprar bens antes que chegassem ao mercado para depois revender por um preço maior, e o engrossing, que era comprar grandes quantidades de um produto para criar escassez e aumentar os preços, e o regrading, que era comprar no mercado e então revender no mesmo mercado por um preço inflacionado. Todas essas práticas eram severamente punidas, porque prejudicavam os consumidores comuns e causavam inflação e escassez. Os mercados tinham horários rígidos, geralmente começavam ao amanhecer e terminavam ao anoitecer. Comprar ou vender fora desses horários era ilegal. Isso garantia que todos tivessem as mesmas oportunidades de comprar os melhores produtos e evitava negócios secretos que poderiam favorecer alguns em detrimento de outros. Havia também os selos de mercado, marcas oficiais, que eram colocadas em produtos para garantir sua qualidade e autenticidade. Pães, tecidos, metais, todos podiam receber esses selos, e vender algo sem o selo apropriado era crime, punível com multas ou até prisão. E então havia as leis sobre pesos e medidas. Na Idade Média, cada cidade, cada região tinha suas próprias medidas. Uma libra em Londres podia ser diferente de uma libra em New York. Isso causava muita confusão e muitas fraudes. Comerciantes desonestos usavam medidas diferentes para comprar e vender, ganhando vantagem injusta. Por isso, houve tentativas de padronizar pesos e medidas. A Carta Magna até menciona isso, exigindo que haja uma medida de vinho em todo o nosso reino, e uma medida de cerveja, e uma medida de milho. Mas a padronização completa levaria séculos para ser alcançada. Até lá, os mercadores tinham que navegar por um labirinto confuso de diferentes medidas e regulamentos. Essas leis de mercado mostram que, mesmo há tantos séculos, as pessoas já entendiam a importância de mercados justos e regulados. Proteger o consumidor não é uma ideia moderna, mas sim uma preocupação antiga, que vem de muito, muito longe. Agora, deixe-me contar sobre as leis relacionadas às roupas, novamente. Mas desta vez, sobre algo específico. Os botões, sim, os botões. Aqueles pequenos objetos que usamos todo dia, sem pensar muito neles, tinham suas próprias leis. Na Idade Média, os botões foram uma invenção relativamente nova, no século XIII. Antes disso, as pessoas usavam alfinetes, broches, ou simplesmente amarravam suas roupas. Quando os botões apareceram, foram uma revolução. Tornavam as roupas mais práticas, mais elegantes, e criavam novas possibilidades de moda. Mas logo, os botões se tornaram uma forma de ostentação, especialmente entre a nobreza. E os ricos, alguns nobres, usavam vestes com centenas, literalmente centenas, de botões feitos de ouro, prata, incrustados com pedras preciosas em certas cortes.
Havia uma competição silenciosa para ver quem podia usar mais botões, ou botões mais caros, em suas roupas. Isso irritou tanto as autoridades quanto a igreja, que viam essa ostentação como pecado de vaidade e orgulho. Então foram criadas leis em várias cidades, limitando o número de botões que uma pessoa podia usar, dependendo de sua classe social. Em algumas cidades francesas, por exemplo, pessoas comuns não podiam usar mais de 6 botões em uma veste. Nobres menores podiam usar 12. E apenas a alta nobreza podia usar quantos quisessem. Havia também regulamentos sobre o material dos botões. Ouro e prata eram reservados para a elite. O resto tinha que se contentar com botões de osso, madeira ou metal comum. Essas leis eram quase impossíveis de fiscalizar. Imagine guardas contando os botões de cada pessoa nas ruas, mas elas existiam. E ocasionalmente, alguém excessivamente ostensivo era punido. Como exemplo, para os outros, hoje, usamos quantos botões quisermos, do material que quisermos. Nem pensamos nisso, mas há 6 séculos, até isso era regulado, controlado, vigiado. Vamos falar agora sobre algo mais sombrio: as leis relacionadas à lepra e aos leprosos. A lepra, ou hanseníase, era uma doença muito temida na Idade Média, não apenas pela desfiguração que causava, mas porque era mal compreendida e cercada de superstições. Muitos acreditavam que a lepra era um castigo de Deus por pecados, especialmente pecados sexuais. Isso não era verdade, claro, mas era o que as pessoas pensavam. Deixe-me agora contar sobre as leis relacionadas aos judeus. Na Idade Média, um tópico doloroso, mas importante: os judeus, na Europa medieval, viviam sob inúmeras restrições legais, que variavam de lugar para lugar, mas que sempre os mantinham separados e vulneráveis. Uma das leis mais comuns era a exigência de que judeus usassem roupas ou símbolos que os identificassem como judeus. Em 1215, o Quarto Concílio Laterano decretou que judeus e muçulmanos deviam usar roupas distintivas para que pudessem ser facilmente reconhecidos. Na prática, isso significava uma estrela amarela ou uma insígnia costurada nas roupas, um chapéu especial de formato cônico ou uma faixa colorida. O propósito, segundo a igreja, era evitar casamentos mistos e outras formas de contaminação entre cristãos e não cristãos, mas o efeito real era marcar os judeus, torná-los alvos visíveis de discriminação, violência e humilhação. Havia também leis sobre onde os judeus podiam viver. Em muitas cidades, eram confinados a áreas específicas, os guetos, ruas muradas, que podiam ser fechadas à noite. Os judeus eram proibidos de possuir terras em muitos lugares, de exercer certas profissões, de se juntar às guildas de artesãos. Restavam-lhes poucas opções: o comércio e o empréstimo de dinheiro. Profissões que, paradoxalmente, os cristãos desprezavam, mas das quais dependiam emprestar dinheiro com juros. Era considerado pecado pela igreja, chamado de usura. Então os cristãos não podiam fazê-lo, mas os judeus podiam. Isso criou uma situação estranha. Os judeus eram necessários como banqueiros e financiadores, mas ao mesmo tempo odiados e ressentidos por esse papel. E quando reis ou nobres ficavam endividados demais, havia uma solução conveniente: expulsar os judeus e cancelar todas as dívidas.
Isso aconteceu repetidamente. Ao longo da Idade Média, expulsões em massa da Inglaterra. Em 1290, da França. Múltiplas vezes, de várias cidades alemãs. Cada expulsão causava imenso sofrimento. Famílias eram separadas, propriedades confiscadas, vidas inteiras destruídas, e havia leis ainda piores. Em tempos de crise, como epidemias, os judeus eram frequentemente culpados, acusados de envenenar poços ou causar as pragas. Essas acusações levavam a massacres. Comunidades inteiras de judeus eram assassinadas por multidões enfurecidas, enquanto as autoridades, muitas vezes, faziam vista grossa durante a peste negra, no século XIV, que matou 1/3 da população europeia. Milhares de judeus foram mortos em pogroms, baseados nessas acusações falsas. Essas leis e práticas eram horríveis, injustas, desumanas. Elas lançaram as sementes de séculos de antissemitismo, que culminaria nas tragédias do século XX. É importante lembrar essas partes escuras da história, não para dormir melhor, mas para entender como a intolerância e o preconceito, codificados em leis, podem levar a consequências terríveis. Vamos agora para algo menos pesado. As leis sobre música e instrumentos musicais. A música, na Idade Média, era vista de forma ambivalente. Por um lado, a música religiosa, cantos gregorianos e hinos eram celebrados, considerados uma forma de oração, de se conectar com Deus. Por outro lado, a música secular, especialmente aquela tocada por menestréis itinerantes e músicos de rua, era vista com suspeita pela igreja e pelas autoridades. Havia leis em muitas cidades que regulavam onde e quando músicos podiam tocar. Geralmente, eram proibidos de tocar perto de igrejas durante os serviços ou tarde da noite. Alguns instrumentos eram particularmente mal vistos. A gaita de foles, por exemplo, era associada com festividades pagãs e comportamento licencioso. A igreja, especialmente, desaprovava instrumentos de sopro e percussão, que eram usados em danças e celebrações mundanas. Preferiam instrumentos de corda, como a lira, o arpa, que eram considerados mais dignos e celestiais. Havia também leis contra certos tipos de canções, especialmente aquelas que eram vistas como obscenas ou blasfemas. Trovadores que cantassem canções inapropriadas podiam ser multados ou até banidos. Mas talvez a lei mais curiosa relacionada à música tinha a ver com os sinos de igreja. Os sinos eram extremamente importantes. Na vida medieval, marcavam as horas, chamavam para a oração, alertavam sobre perigos, celebravam casamentos, anunciavam mortes. Por isso, havia leis específicas sobre quem podia tocar os sinos e quando tocar os sinos sem autorização era considerado um crime grave. Em algumas cidades, havia até leis sobre o volume. Os sinos podiam tocar se uma igreja tinha sinos muito barulhentos, que incomodavam os vizinhos. Podia ser ordenado que tocassem mais suavemente ou em horários restritos. E havia uma crença amplamente difundida de que sinos da igreja podiam afastar tempestades, demônios e má sorte. Então, em tempos de crise, os sinos eram tocados furiosamente para afastar o mal. Algumas cidades tinham sinos especiais, chamados sinos de trovão, que eram tocados durante tempestades para proteger as colheitas e as casas. Essas leis e práticas nos mostram como a música e o som eram parte integral da vida medieval, regulados, controlados, mas também profundamente valorizados. Cada sino, cada canção, tinha seu lugar e seu propósito no tecido da sociedade. Vamos agora explorar as leis sobre matrimônio e relações familiares, que eram bastante complexas. Na Idade Média, o casamento era visto não tanto como uma união de amor,
mas como um contrato, um acordo entre famílias, especialmente entre a nobreza, onde casamentos eram ferramentas de política e poder. Havia leis muito específicas sobre quem podia casar com quem. A igreja proibia casamentos entre pessoas relacionadas até o quarto grau de consanguinidade. Isso significava que você não podia casar com seus primos de primeiro, segundo ou terceiro grau, ou até primos de quarto grau, em uma época onde comunidades eram pequenas e isoladas. Isso tornava encontrar um cônjuge apropriado bastante difícil. Claro, a nobreza, frequentemente, encontrava maneiras de contornar essas regras, obtendo dispensações especiais do Papa, mediante pagamento de taxas generosas. A idade mínima para o casamento era também regulamentada. Meninas podiam se casar aos 12 anos, meninos aos 14, segundo a lei canônica, e frequentemente, especialmente entre nobres, as crianças eram prometidas, ou até casadas, bem mais jovens, embora o casamento não fosse consumado, até atingirem a idade adequada. Isso nos parece terrível hoje, mas na Idade Média, a expectativa de vida era muito menor, e as pessoas eram consideradas adultas muito mais cedo. O consentimento também era, teoricamente, necessário. A igreja insistia que ambos, noivo e noiva, deviam consentir livremente com o casamento, mas na prática, especialmente para mulheres, esse consentimento era mais uma formalidade. As decisões eram tomadas pelos pais, pelos senhores feudais, pela família. Havia até uma prática chamada rapto por casamento, onde um homem raptava uma mulher e a forçava a casar com ele. Se o casamento fosse consumado, era considerado válido. Segundo algumas leis, isso parece absurdo e horrível, mas mostra como os direitos das mulheres eram limitados e como o casamento era visto mais como transferência de propriedade do que como união de duas pessoas. O divórcio era quase impossível. A igreja não reconhecia divórcio, apenas anulação, e anulações eram raras e caras, reservadas principalmente para a elite. Os motivos para a anulação incluíam consanguinidade, não consumação, ou se um dos cônjuges tivesse feito votos religiosos anteriormente, mas para a vasta maioria, uma vez casado, era para sempre. Não importa quão infeliz ou até abusivo o casamento fosse, havia leis contra adultério que eram aplicadas de forma muito desigual. Uma mulher adúltera podia ser severamente punida, até morta, em alguns lugares, enquanto homens raramente enfrentavam consequências sérias, e havia lei sobre filhos ilegítimos, bastardos, como eram cruelmente chamados, que tinham muito poucos direitos, não podiam herdar títulos ou terras, eram marcados pela circunstância de seu nascimento. Essas leis matrimoniais refletiam uma sociedade onde família, propriedade e linhagem eram mais importantes que felicidade individual, onde as escolhas pessoais eram subordinadas às necessidades da família e da sociedade. Falando em família, vamos abordar agora as leis de herança, que eram fundamentais para a organização da sociedade medieval. A forma como propriedades e títulos eram passados de uma geração para outra era cuidadosamente regulada e variava bastante de região para região. Vamos agora falar sobre algo um pouco mais leve: as leis sobre festivais e feriados. A Idade Média, apesar de ser frequentemente retratada como sombria e difícil, tinha, na verdade, muitos dias de festa, muito mais do que temos hoje. Havia os feriados religiosos, é claro, o Natal, a Páscoa, Pentecostes
e dezenas de dias de santos, cada um celebrado de forma especial, mas havia também festivais seculares, ligados às estações e às colheitas, como o 1º de maio, ou May Day, e a festa de São João. No solstício de verão, durante esses festivais, muitas das regras normais eram relaxadas. As pessoas podiam beber, dançar, fazer brincadeiras, que normalmente seriam desaprovadas. Mas havia limites e leis para controlar os excessos. Por exemplo, muitas cidades tinham leis contra mascarar-se fora de certas festas específicas. Máscaras permitiam anonimato, e anonimato permitia comportamento que as pessoas, normalmente, não ousariam. Durante o carnaval, o período antes da quaresma, as máscaras eram permitidas e as pessoas aproveitavam para fazer travessuras, críticas sociais e até pequenas vinganças sem serem identificadas. Mas após o carnaval, usar máscara era ilegal, punível com multa ou prisão. Havia também lei sobre embriaguez pública, embora, durante festivais, houvesse certa tolerância, beber demais e causar problemas ainda podia levar à punição. Uma prática interessante era o banco de bêbados. Em algumas cidades, havia um banco onde embriagados eram colocados para se recuperar, sob vigilância, até ficarem sóbrios. Então, eram liberados, geralmente, com uma repreensão e talvez uma pequena multa. E havia o fenômeno do Senhor do Desgoverno, ou Lord of Misrule. Durante certas festas, especialmente o Natal, um servo, ou pessoa comum, era escolhido para ser o Senhor por um dia ou uma semana. Durante esse período, a hierarquia social era invertida. Servos davam ordens, nobres obedeciam. Tudo em espírito de diversão e brincadeira. Mas havia regras. Até para isso, a inversão era temporária, controlada, e no final, tudo voltava ao normal. Era uma válvula de escape, uma forma de liberar tensões sociais, sem realmente ameaçar a ordem estabelecida. Depois das festividades, havia até lei sobre a limpeza. Em algumas cidades, todos eram obrigados a limpar a frente de suas casas, remover os restos das celebrações, restaurar a ordem e a limpeza. Esses festivais e as leis que os cercavam nos mostram que a vida medieval não era apenas trabalho e oração. Havia espaço para a alegria, para a celebração, para a quebra temporária das regras, mas sempre dentro de limites cuidadosamente definidos. Agora, deixe-me falar sobre as leis relacionadas à morte e aos cemitérios. A morte, na Idade Média, era uma presença constante. A expectativa de vida era baixa. Doenças, acidentes, violência, tudo conspirava para tornar a vida frágil e breve. Por isso, havia muitas leis sobre como os mortos deviam ser tratados, onde deviam ser enterrados e como os vivos deviam se comportar em relação a eles. Primeiro, havia a questão de onde enterrar os mortos. Na maior parte da Idade Média, quase todos eram enterrados em cemitérios ligados a igrejas. Ser enterrado em solo consagrado era visto como essencial para a salvação da alma. Garantia que o morto estaria perto da casa de Deus e seria lembrado nas orações. Mas nem todos tinham esse privilégio. Havia leis que proibiam certos tipos de pessoas de serem enterradas em cemitérios de igreja. Suicidas, por exemplo, eram enterrados fora do cemitério, geralmente em encruzilhadas, sem cerimônia, sem marcas. Era como se sua morte os tivesse separado
de Deus e da comunidade, criminosos executados, hereges e excomungados, também eram negados. Enterro em solo sagrado, seus corpos eram colocados em valas comuns, ou até deixados, sem enterro. E havia lei sobre quando os enterros podiam acontecer. Geralmente, deviam ser feitos rapidamente, dentro de 1 ou 2 dias. Não havia embalsamamento, e os corpos se decompunham rapidamente. Enterros noturnos eram geralmente proibidos, exceto em casos de peste ou outras doenças contagiosas, quando era necessário enterrar rapidamente para evitar a propagação. Os cemitérios eram espaços comunitários, não apenas lugares de morte, mas de vida também. As pessoas se reuniam ali, conversavam, faziam negócios, crianças brincavam entre as lápides. Isso nos parece estranho, mas na Idade Média, a morte não era algo a ser escondido ou evitado. Era parte da vida cotidiana, visível, aceita, mas havia limites, havia leis contra comportamentos inapropriados. Em cemitérios, dançar, beber, jogar, tudo isso era proibido, embora frequentemente ignorado durante a Peste Negra, no século XIV, quando milhões morreram. As leis sobre enterros tiveram que ser relaxadas. Simplesmente não havia espaço ou tempo para enterros apropriados. Valas comuns, enormes, foram cavadas, onde centenas ou milhares de corpos eram empilhados, sem cerimônia, sem identificação. Era uma tragédia em escala inimaginável, e havia lei sobre luto, especialmente para viúvas, que deviam usar roupas pretas por um período específico, geralmente 1 ano ou mais. Sair do luto cedo demais era visto como desrespeitoso, até escandaloso. Essas leis sobre morte nos lembram que a Idade Média via a morte de forma muito diferente, não como fim, mas como transição, não algo a temer, mas a preparar-se constantemente. Vamos agora explorar as leis sobre educação e livros, que eram poucos, mas muito significativos. Na Idade Média, a educação era privilégio de muito poucos. A vasta maioria da população era analfabeta, não sabia ler, nem escrever, nem precisava para sua vida diária. Os livros eram raros e extremamente caros, cada um copiado à mão por monges em escritória, processo que levava meses ou até anos. Por isso, havia leis sobre quem podia possuir livros, e especialmente quais livros podiam possuir. A Igreja controlava rigidamente o que era escrito e lido. Livros heréticos ou que contradissem os ensinamentos da Igreja eram proibidos e queimados. Possuir ou ler tais livros podia resultar em acusações de heresia, com consequências muito graves, incluindo a morte. Na fogueira havia também o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos, uma lista oficial de livros que católicos não podiam ler, sob pena de excomunhão. Essa lista continuou existindo até 1966, mas começou, na Idade Média, como forma de controlar o pensamento e a informação. As universidades, que começaram a surgir no século XII, tinham suas próprias regras sobre educação. Estudantes deviam seguir códigos estritos de comportamento. Havia leis sobre o que vestir, como falar, onde viver. Estudantes que violassem essas regras podiam ser expulsos ou punidos fisicamente. E havia, curiosamente, leis que davam aos estudantes certos privilégios. Eles eram julgados por tribunais universitários, não pelos tribunais comuns. Tinham imunidade
parcial. As leis locais, isso levou a muitos problemas. Estudantes, frequentemente, causavam confusão nas cidades, brigavam, bebiam e, geralmente, se comportavam mal, sabendo que as consequências seriam mínimas. Agora, deixe-me falar sobre as leis relacionadas à morte e aos cemitérios. A morte, na Idade Média, era uma presença constante. A expectativa de vida era baixa. Doenças, acidentes, violência, tudo conspirava para tornar a vida frágil e breve. Por isso, havia muitas leis sobre como os mortos deviam ser tratados, onde deviam ser enterrados, e como os vivos deviam se comportar em relação a eles. Primeiro, havia a questão de onde enterrar os mortos. Na maior parte da Idade Média, quase todos eram enterrados em cemitérios ligados a igrejas. Ser enterrado em solo consagrado era visto como essencial para a salvação da alma. Garantia que o morto estaria perto da casa de Deus e seria lembrado nas orações, mas nem todos tinham esse privilégio. Havia leis que proibiam certos tipos de pessoas de serem enterradas em cemitérios de igreja. Suicidas, por exemplo, eram enterrados fora do cemitério, geralmente em encruzilhadas, sem cerimônia, sem marcas. Era como se sua morte os tivesse separado de Deus e da comunidade. Criminosos executados, hereges e excomungados também eram negados enterro em solo sagrado. Seus corpos eram colocados em valas comuns ou até deixados sem enterro, e havia lei sobre quando os enterros podiam acontecer. Geralmente, deviam ser feitos rapidamente, dentro de 1 ou 2 dias. Não havia embalsamamento, e os corpos se decompunham rapidamente. Enterros noturnos eram geralmente proibidos, exceto em casos de peste ou outras doenças contagiosas, quando era necessário enterrar rapidamente para evitar a propagação. Os cemitérios eram espaços comunitários, não apenas lugares de morte, mas de vida também. As pessoas se reuniam ali, conversavam, faziam negócios. Crianças brincavam entre as lápides. Isso nos parece estranho, mas na Idade Média, a morte não era algo a ser escondido ou evitado. Era parte da vida cotidiana, visível, aceita, mas havia limites. Havia leis contra comportamentos inapropriados. Em cemitérios, dançar, beber, jogar, tudo isso era proibido, embora frequentemente ignorado. Durante a Peste Negra, no século XIV, quando milhões morreram, as leis sobre enterros tiveram que ser relaxadas. Simplesmente não havia espaço ou tempo para enterros apropriados. Valas comuns, enormes, foram cavadas, onde centenas ou milhares de corpos eram empilhados, sem cerimônia, sem identificação. Era uma tragédia em escala inimaginável, e havia leis sobre luto, especialmente para viúvas, que deviam usar roupas pretas por um período específico, geralmente 1 ano ou mais. Sair do luto cedo demais era visto como desrespeitoso, até escandaloso. Essas leis sobre morte nos lembram que a Idade Média via a morte de forma muito diferente, não como fim, mas como transição, não algo a temer, mas a preparar-se constantemente. Vamos agora explorar as leis sobre educação e livros, que eram poucos, mas muito significativos. Na Idade Média, a educação era privilégio de muito poucos. A vasta maioria da população era analfabeta. Não sabia ler, nem escrever, nem precisava para sua vida diária. Os livros eram raros e extremamente caros, cada um copiado à mão por monges, em escritoria, processo que levava meses ou até anos. Por isso, havia leis sobre quem podia possuir livros e, especialmente, quais livros podiam possuir a igreja.
controlava rigidamente o que era escrito e lido, livros heréticos, ou que contradissem os ensinamentos da igreja, eram proibidos e queimados. Possuir ou ler tais livros podia resultar em acusações de heresia, com consequências muito graves, incluindo a morte. Na fogueira havia também o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos, uma lista oficial de livros que católicos não podiam ler, sob pena de excomunhão. Essa lista continuou existindo até 1966, mas começou na Idade Média como forma de controlar o pensamento e a informação. As universidades, que começaram a surgir no século XII, tinham suas próprias regras sobre educação. Estudantes deviam seguir códigos estritos de comportamento. Havia leis sobre o que vestir, como falar, onde viver. Estudantes que violassem essas regras podiam ser expulsos ou punidos fisicamente, e havia, curiosamente, leis que davam aos estudantes certos privilégios. Eles eram julgados por tribunais universitários, não pelos tribunais comuns. Tinham imunidade parcial às leis locais. Isso levou a muitos problemas. Estudantes, frequentemente, causavam confusão nas cidades, brigavam, bebiam e, geralmente, se comportavam mal, sabendo que as consequências seriam mínimas. Houve até casos de guerras acadêmicas, confrontos violentos entre estudantes e moradores locais, ou entre diferentes faculdades. Deixe-me agora contar sobre as leis relacionadas aos duelos e à honra. Na Idade Média, a honra era tudo para um nobre. Perder a honra era pior que perder a vida, e havia maneiras muito específicas de defender ou restaurar a honra manchada. Uma dessas maneiras era o duelo, combate singular, entre dois homens, para resolver uma disputa ou vindicar um insulto. Havia dois tipos principais de duelo: o duelo judicial e o duelo de honra. O duelo judicial era uma forma legal de resolver disputas quando não havia evidências claras, similar aos ordalhos que mencionamos, mas reservado para nobres. Dois nobres, com uma disputa, podiam pedir ao rei ou senhor permissão para resolver através de combate. Acreditava-se que Deus daria a vitória ao lado justo